Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que está aí do outro lado. Muito obrigada por essa energia, por essa vibração que de verdade a gente sente, viu? Chega até nós. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Eu gosto de dizer que a audiência aqui a gente mede desse jeito, dessa maneira, contando aí com as vibrações que a gente recebe. Fique conosco, o programa Quem Somos Nós, e eu, Guiomar Santana, mais uma vez tendo a oportunidade de estar aqui ao lado da senhora Vanderly Batista. Senhora Vanderly, seja muito bem-vinda, bom tudo para você. Obrigada, Guiomar. É um prazer renovado nós estarmos nesse programa Quem Somos Nós, porque a gente fica conhecendo as pessoas que trabalham voluntariamente ou profissionalmente na instituição Casas André Luiz, que é tão conhecida de tanta gente, principalmente da cidade de São Paulo e Guarulhos, né? Trabalho com uma pessoa com deficiência. E a cada programa a gente se surpreende com tantas histórias bonitas, tantas histórias de vida. E hoje, mais uma vez, nós vamos ter uma jovem senhora, aquelas cariocas bem descontraídas, né? Já tem até um filho moço, tem muita coisa para contar. E vou pedir para você, Guilmar, apresentá-la para nós. Com certeza. Hoje nós vamos falar sobre o tema alfabetização especial. Alfabetização especial, esse é o tema do Quem Somos Nós de hoje. E para falar um pouquinho sobre isso, nós, com muita alegria, queremos aqui chamar a Denise, a nossa querida Denise, que é Denise IP do Andrade Silva Ribeiro, é isso mesmo? Que nome? Denise de Andrade Silva Ribeiro. Denise de Andrade Silva Ribeiro, é isso, com esse nome aí de princesa, esse nome extenso, a Denise que nasceu no Rio de Janeiro, a dona Vanderly já deu um spoiler aqui, não é? Ela é carioca, está aqui com a gente, nasceu no Rio, tem 49 anos, casada, 26, tem um filho de 23 anos. A Denise que é pedagoga, trabalhou como professora por 28 anos consecutivos, coisa boa a gente ter aqui dentro deste espaço, os professores a quem nós sempre gostamos de trazer a nossa gratidão. A Denise, que é catequista, participa da equipe do programa Um Espaço de Amor pela Rádio Boa Nova, que também é apresentado pela senhora Vanderly Batista, e é voluntária na FEAL. E no segundo semestre de 2023 iniciou o trabalho como voluntária na unidade de longa permanência do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Denise, seja muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós. Eu já passo aqui a palavra também para a senhora Vanderly, para ela receber você aqui com a gente. Bem-vinda, Denise. Muito obrigada. Então, Denise, a gente sempre começa com uma perguntinha básica. Eu me lembro de você, Denise, a gente se encontrou num encontro Amigos da Boa Nova, né? Nos reencontramos depois de muito tempo. E hoje eu pergunto para você, conta para nós um pouquinho da sua história com o Espiritismo. Como que você conheceu? Quais casas você tem participado? Quais atividades você já realizou no decorrer do tempo? Minha trajetória, dona Vanderly, na doutrina espírita, ela se iniciou há exatamente 26 anos atrás. Eu trabalhava numa escola na qual eu tinha uma amiga, a Rosângela, e essa amiga, que também era professora como eu, ela me convidou para assistir uma palestra numa casa espírita. Ela falou, você vai gostar, porque o palestrante é um psicólogo. Como nós duas já fomos em várias palestras de psicólogos com temas sobre união, fraternidade, perdão, ela falou, você vai gostar dessa palestra, que o tema é família. Eu falei, então vamos. Aí eu entrei na casa espírita, senti um ambiente, achei que era um ambiente maravilhoso, as pessoas todas em silêncio, um ambiente de paz, senti muita paz. Assisti a palestra, teve um momento do passe fluídico, e aí quando a gente estava saindo para ir fazer um lanche, eu e a minha amiga, ela falou, você já foi em uma casa espírita kardecista? Eu falei, não. Ela falou, então, pois hoje você conheceu.
esse é um centro espírita kardecista. Eu falei, nossa, que bacana. Aí ela falou, essas palestras são ministradas toda semana, nesse horário. Eu falei, ah, então eu vou ir sempre. E desde esse dia eu nunca mais deixei de frequentar a casa espírita. Isso já se passaram 26 anos. Ao longo desses 26 anos, por uns 10 anos eu fiquei só fazendo curso e assistindo palestra. Aí, dos últimos 16 anos que eu comecei a ser voluntária na casa espírita. Comecei na recepção, depois fui vender livros na livraria, aí depois fui convidada a ministrar evangelização infantil como monitora. Acho que eu estava há uns 5 anos na evangelização infantil, me convidaram para ser monitora dos adultos, no curso de introdução, lá na casa espírita que eu frequentava, chamada Fonte Viva de Luz da Vila Rio. E depois fui convidada a participar de trabalho mediúnico, fui convidada a dar passes. Então, assim, a gente faz um pouquinho de cada coisa, né? De acordo com a necessidade, porque às vezes precisa de pessoas para o trabalho voluntário na casa espírita, e aí a gente vai se disponibilizando, porque a gente não pode dizer não, porque a gente tem que seguir o lema: fora da caridade não há salvação. Então, se surge uma oportunidade de você ajudar o próximo, a gente não pode dizer não, a gente tem que aceitar com amor e carinho essa oportunidade que Deus nos dá, essa oportunidade bendita de ajudar o próximo. Muito bem. E você, a gente já sabe que você é pedagoga, deu aula todo esse tempo. Como que você escolheu assim a sua profissão de educadora, no caminho da educação? Como que você escolheu? Por que que você escolheu esse caminho? Olha que interessante, dona Vanderly, Guiomar e todos os nossos telespectadores. Olha que interessante, minha mãe passou num concurso na Prefeitura do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, e ela passou num concurso público, eu tinha uns 6 anos de idade, de merendeira na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ela era a cozinheira da escola, a tia da cozinha. E aí, eu ficava lá pela escola. Eu saía da aula, acabou meu período de aula, e eu ficava lá, assim, como se eu estivesse, assim, na parte de trás da escola, onde tem a cozinha, aí depois tem um lugarzinho lá que as cozinheiras colocam a roupa para secar, os panos de prato para secar, eu ficava lá lendo. Aí a minha mãe ia na biblioteca e falava assim para a bibliotecária da escola: tem algum livro aí que você vai descartar? Mas livro de didático, né? Livro de estudar. Ela está na segunda série. Tem livro de segunda série que você vai descartar? Aí, gentilmente, a professora bibliotecária, que estava na função de bibliotecária, doava o livro para mim, para minha mãe, e eu ficava lá preenchendo o livro. Gente, isso me deu um aprendizado magnífico. Por exemplo, em matéria de história. Aí eu lia sozinha e preenchia as respostas da matéria. Descobrimento do Brasil. Chegava o dia que eu estava na segunda série, com 8 aninhos, e a professora estava ministrando essa aula que eu já tinha feito sozinha. Aí a professora falava: hoje nós vamos falar sobre um acontecimento no nosso país. Aí eu levantava a mão. Eu sei, foi o Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Aí a professora falava: ué, mas como você sabe? Então, eu fiquei muito dedicada aos estudos, porque em vez de eu ficar vendo televisão ou brincando, eu ficava preenchendo os livros. Também lia livros paradidáticos, que são livros de historinhas. Então, eu tive uma vida assim. Onde você ficava quando você estava se divertindo? Dentro da escola. Em vez de eu ir para casa quando acabava o período de estudo, eu ficava dentro da escola, porque minha mãe trabalhava na escola. Então, o ambiente escolar era um ambiente muito familiar para mim. Era como a minha casa, porque eu me sentia à vontade dentro da escola. E muito paparicada, recebendo muito carinho de todos os profissionais. Eu tirava notas boas, era muito esforçada, e eu ajudava os coleguinhas que estavam com dificuldade. Então, por exemplo, a professora tinha ministrado alguma atividade que eu terminei. Ela corrigia a minha e falava assim: vai ali ao lado da Guiomar, senta do ladinho da sua amiguinha e ajuda ela. E eu me sentia tão importante, eu me sentia assim, ajudando mesmo a minha coleguinha. Aí, isso eu tinha 8, 9 anos. Quando eu estava com 12 anos, eu comecei a brincar de escolinha com os vizinhos. E eu era professora. Então, a minha mãe falava assim:
Mas quem tem que ser a professora não tem que ser a que está no nível escolar mais alto. E a menina que era mais velha que eu falava, não, mas a Denise sabe mais que eu, então ela tem que ser a professora, mesmo que ela está na quarta série, eu estou na sexta. Então, eu sempre vivi nesse ambiente de leitura, que é um ambiente que realmente faz com que o ser humano se transforme para melhor. A leitura foi realmente a base da minha vida. Tanto que até hoje eu adoro ler, eu estimulo todas as pessoas que eu conheço a ler. O que eu gosto de ganhar de presente são livros, o que eu gosto de dar de presente são livros. E meu irmão também, acho que é uma coisa que a minha mãe estimulou muito na gente. Meu irmão é escritor, é poeta, escreveu 3 livros. Então, assim, cultura e educação foi o forte na minha família. Então, assim, eu agradeço muito todos os dias quando eu acordo a Deus, ter nascido com essa mãezinha tão amorosa e que priorizou a educação nos filhos. Sensacional. Você que está aí acompanhando o programa Quem Somos Nós de hoje, eu, Guilmar Santana, ao lado da senhora Vanderly Batista, estamos recebendo aqui a Denise Andrade, e a gente está falando a respeito de alfabetização, que é tão importante. Você, como pedagoga, já nos trouxe como foi esta sua iniciação dentro da área de educação, mas vamos passar para a nossa pauta também importante. A senhora Vanderly já trouxe aqui uma pergunta para você de como você chegou aí, falou da sua formação. Eu gostaria que você, então, falasse um pouquinho sobre a tarefa que você tem na ULP, né? Já que nós estamos aqui falando também sobre essas questões que permeiam a educação, você está com um grupo muito ativo dentro da ULP, que são os nossos poetas. Então, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito deste trabalho, deste convite. Por favor, Denise. Então, dentro dessa minha trajetória profissional como pedagoga, como professora, eu trabalhei num lugar que eu conheci uma amiga, que é minha amiga há 23 anos, a dona Vanderly, que está aqui conosco, que apresenta esse programa. E a dona Vanderly era minha diretora. Só que dentro do ambiente escolar, eu não sabia a religião dela e ela não sabia a minha. Passaram-se 11 anos e eu não a vi nunca mais, nem tive nenhum tipo de contato. 11 anos depois que eu trabalhei com a dona Vanderly, eu a encontrei num evento maravilhoso chamado Encontro Amigos da Boa Nova, do ano de 2011. Aí nós nos encontramos, foi um encontro muito fraterno, ela me deu muito carinho, me recebeu com muita afetividade, foi um encontro maravilhoso. E eu disse a seguinte frase para ela: Nossa senhora, estou vendo aqui a senhora vendendo artesanato aqui no evento. Então, a senhora é voluntária nas Casas André Luiz? Ela falou, sim. Eu falei, nossa, é meu sonho ser voluntária nas Casas André Luiz. Ela falou, então, a partir de segunda-feira, você já fará parte da minha equipe. Me pegou meu telefone e, realmente, na segunda-feira, às 8 da manhã, ela já estava combinando comigo os dias e os horários que eu poderia contribuir, fazendo parte da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Então, eu iniciei lá, ajudando a dona Vanderly e a Márcia Barbosa, e tendo uma equipe maravilhosa que confeccionam artesanatos para vender, para arrecadar dinheiro para as Casas André Luiz, para os internos, para facilitar e ajudar a manter as Casas André Luiz. E aí a dona Vanderly me chamou, carinhosamente me convidou para participar do programa Um Espaço de Amor na Rádio Boa Nova. Então, desde 2011, eu contribuo, participo do programa com a dona Vanderly. E nesses momentos em que a rádio ainda era na unidade de longa permanência, a rádio era lá, eu ia lá para fazer a gravação e a gente visitava os internos. A dona Vanderly me levava para conhecer os internos, principalmente os poetas. E eu conhecia deles desde 2011. E aí, quando foi esse ano, eu não esqueço o dia, 1º de julho de 2023, a dona Vanderly me convidou para ir lá passear, conhecer não, né? Revisitá-los, visitar novamente os internos. Aí eu fui lá com a dona Vanderly no dia 1º de julho desse ano, conversamos com os internos, e a gente recebendo carinho, dando carinho. Aí conversamos com uma voluntária chamada Geni Maria. E a dona Geni falou assim, nossa, eu estou precisando tanto de ajuda de uma voluntária para vir aqui também fazer o trabalho de poesia com os internos. Aí eu falei assim, então eu virei, eu posso vir. Aí ela falou, ai, que bom. Aí eu participei de um treinamento de 2 dias, com a Sabrina e com o Álvaro, e eu gostei muito.
e iniciei em agosto. Nesse início de trabalho de fazer poesia com os internos, usando o sistema Bliss, pranchas de comunicação, eu fiz, acho que 4 trabalhos com eles usando o sistema Bliss, as pranchas de comunicação, e fazendo poesias com aqueles internos que não usam a fala, né? Que eles precisam apontar numa prancha sobre o que eles querem falar. E aí, só que entre fazer uma poesia e outra, eu conversava com eles, né? Eu me comunicava com eles. E alguns dos internos que têm a fala como nós, têm a fala preservada, eles falaram: ah, e aí, você tem filho? Sim, meu filho tem 23 anos. Você é casada? Sim, sou casada há 26 anos. Nossa, você não nasceu em São Paulo? Não, nasci no Rio de Janeiro. E qual a sua profissão? Eu sou professora. Tcharam! Palavrinha mágica. Quando eu disse que eu era professora, eles falaram assim: ah, e você não pode nos dar aula? Falei assim: pessoal, eu cheguei aqui com a proposta da gente fazer as poesias. Se for o caso de eu ministrar aulas para vocês, eu preciso pedir autorização. Então, eu vou conversar com a responsável pelo voluntariado, a Sabrina. Se ela permitir, eu posso iniciar, sim, esse trabalho com muito carinho. É verdade. É um grupo que, como disse a Denise, tem a inteligência preservada, e alguns deles conseguem falar assim com muita dificuldade, mas conseguem. E eles querem ser alfabetizados. A Denise está fazendo um trabalho importante, continua o trabalho da comunicação alternativa também, mas aí ela está se dedicando mais assim a trabalhar com eles a alfabetização, que é o sonho, né? Nós temos a Angelita ela já é alfabetizada, e eu acho que a Fátima também. A Angelita até consegue escrever, faz uma letra de forma assim, bem feitinha, bem legível. Então, esse trabalho que a Denise está fazendo é muito importante para eles, porque eles se sentem assim bem de conseguir se comunicar e aprender. Eu cheguei a ver algumas aulas dela lá, alguns trechos. É uma felicidade. Esses assistidos das Casas André Luiz são muito felizes, porque eles são assim agradecidos ao trabalho que a casa realiza, ao carinho que eles recebem. E a Denise está fazendo esse trabalho de alfabetização com esses nossos queridos especiais, porque quando ela trabalhava na escola pública também, ela teve alunos especiais em sala de aula, então ela já tinha assim uma certa ideia de como seria, né? Então era isso aí, eu acho que mais ou menos resumindo é isso. Perfeito. Você que está aí acompanhando o programa Quem Somos Nós, este conteúdo que nos dá a possibilidade de conhecer estes voluntários comprometidos com as causas, tanto do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, quanto a causa da Fundação Espírita André Luiz. Eu quero chamar este momento a sua atenção, porque a Rádio Boa Nova tem que continuar com o sonho de ir para o EFM. Nós precisamos de você para a reconstrução das estruturas que vão ali trazer a antena para o FM. Precisamos da sua ajuda para seguir nessa jornada. No dia 3 de novembro, o estado de São Paulo ele foi atingido por fortes chuvas e ventos com mais de 100 km por hora. Em Guarulhos, as estruturas de transmissão da rádio foram afetadas por essa tempestade. O vendaval provocou a queda de uma das nossas antenas e também acabou comprometendo a estrutura que já estava sendo preparada para colocarmos esta antena, esse equipamento para migração para o FM. Peço, então, a sua ajuda para que nós possamos seguir com este sonho, tá bom? Você pode colaborar ligando para o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, que é o 0800 12 018 38, 0800 12 018 38, ou fazendo aí uma colaboração generosa, como nós sabemos que você sempre é generoso e pode trazer para a gente essa possibilidade de seguirmos com essa jornada, pelo Pix, campanha.fm.pix@feal.com.br. Aqui o GCzinho da campanha.fm.pix@feal.com.br. Nós agradecemos aqui a sua participação e eu devolvo a fala para você, senhora Vanderly. Eu gostaria de saber da Denise quais os desafios, Denise, de estar trabalhando alfabetização com pessoas que têm vários tipos de deficiências e quais as alegrias que esse trabalho está trazendo para você.
Os desafios são relacionados às diferentes condições de cada um. Então, por exemplo, temos a Fátima, que ela é cadeirante, mas ela lê e já consegue respostas para perguntas, como, por exemplo, se eu estiver perguntando quais as 4 estações, ela consegue decorar e responder. A Angelita também, que a Angelita também, além de ler, ela também consegue se locomover e consegue responder as perguntas mais complexas. Já a Rosângela, a Lourdinha, elas não conseguem, elas usam cadeiras de rodas e elas não conseguem se expressar através da fala. Então, os últimos trabalhos que eu tenho feito com eles, eu levei um joguinho. Então, por exemplo, eu coloco a imagem que está lá no joguinho do óculos. Aí eu pergunto, o que você está vendo? Aí ela tenta se expressar de forma que ela diga óculos. Só que eu já estou conseguindo compreender. Mesmo esses que não têm a fala preservada, eles têm uma forma de se comunicar. Aí eu falo, e como será que a gente escreve essa palavra, hein? Qual a primeira letrinha? Aí eu mostro as letras móveis, as letras de EVA grandes, desse tamanho assim, e eu mostro para eles e eu falo, quais dessas letras deve ser o O? E fica uma coisa bem interativa, não fica uma coisa que só eu falo. Sempre alguém fala, ah, meu pai usava óculos. Aí o outro fala, ah, o seu óculos é bonito. E no outro dia foi bem interessante que o Rodriguinho e o Irineu, o Rodriguinho, ele fala com um pouquinho de dificuldade, só que eu consigo entender o que o Rodriguinho fala. E o Irineu, eu não consigo ainda compreender tudo que ele fala, mas o Irineu estava tentando se comunicar. E a gente estava falando sobre os animais, animais que voam, animais terrestres, animais que têm 4 patas, animais que têm pelos, animais que mamam, né, os mamíferos. Aí o Irineu falou que ele morou numa fazenda, então ele citou o nome de vários animais mamíferos. E o Rodriguinho pegou e falou assim: eu sou bom também. Aí eu falei: com certeza, Rodriguinho, você é muito bom. Aí ele pegou e citou animais que voam. Aí foi um momento que nós aplaudimos, nós ficamos contentes. E é assim, é uma alegria. Os desafios são que eu tenho que respeitar a complexidade de cada um, mas as alegrias são inúmeras. Quando eu chego lá na unidade de longa permanência, que eu entro no lugar, já vem um que me viu antes de eu vê-lo. Ele vem com a cadeirinha de rodas e me cumprimenta. Aí eu tô ainda batendo papo com esse primeiro e já vem outro. É Aí eu tô muita, caminhando e vem aquelas cadeiras de rodas me seguindo. Eu olho para trás, eu me sinto tão feliz. Eu falo, nossa, eles querem aprender, eles estão me seguindo para ir até mim, para a gente sentar e conversar e dividir as experiências. Sensacional, Dê. É que o nosso tempo urge, né? O nosso tempo aqui, ele realmente nos permite trazer essa informação tão importante. Estou bem feliz de saber que você está fazendo essa tarefa, alfabetização especial, com certeza com os nossos queridos que residem na unidade de longa permanência. De minha parte, eu quero te agradecer muito por você ter estado aqui com a gente. Vamos ter outras oportunidades para você trazer mais detalhes que a gente quer saber depois como eles estão, né? Como está sendo aí toda essa evolução. Mas eu quero agradecer a você e passar a palavra para a senhora Vanderly para ela fazer as considerações finais do programa. Temos 2 minutinhos para encerrar. Obrigada, Denise, por ter vindo, contar um pouco da sua experiência, da sua alegria e do carinho que você dedica a eles, porque é muito importante na vida deles. E não sei se você se dá tempo de você deixar um recadinho para as mamães que têm um filhinho, que tem uma criança em casa com deficiência, e em um minutinho assim, o que você pode falar para a mamãe? Querida mamãe, o seu filho é luz, ele é especial para Deus e ele vai conseguir superar as adversidades, as dificuldades e tudo ele vai conseguir fazer. Vai conseguir se alimentar, vai conseguir caminhar de acordo com a capacidade dele, mas ele vai avançar a cada dia. Não desista. É isso, muito obrigada, Dê. Que coisa boa ter você aqui com a gente. Quero agradecer a senhora Vanderly também por essa oportunidade de eu estar aqui mediando e também me apropriando de toda essa informação sensacional trazida hoje pela Denise. Quero agradecer a você que esteve aí nos acompanhando. Muitíssimo obrigada por essa energia que você nos mandou, tá bom? O programa Quem Somos Nós de hoje está terminando. Eu quero agradecer a Thaís Cabendelê, que nos ajudou aqui para que essa reunião acontecesse. Agradeço ao Jefferson Carvalho,
também nos auxiliando na área operacional. E eu quero deixar aqui meu carinho. Beijo, senhora Vanderly, até a próxima. Muito obrigada, Guiomar, pelo carinho, pela presença e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?